Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. O negócio dos carros de luxo, carro de alto valor, é um mercado muito grande, né? O mercado tá em ascensão no Brasil, porque a gente tá tendo os emergentes aí, influenciadores, MCs, funkeiros, os jogadores de futebol, estão em ascensão. Mas tem cada gente gastando dinheiro que não tem esses carros, velho. Você viu o cara... Pra manter é muito difícil. Você viu o cara da BMW? Ele fez um vídeo. O cara comprou uma BMW e tinha um recurso da BMW que ele só podia usar depois de 2.000 quilômetros rodados. Eu já acho um absurdo isso aí, né? Se tem um recurso assim, você só pode usar depois de 2.000 quilômetros, tem que vir estampado no para-brisa do carro. Você tem esse problema. E outra coisa, em carros hoje que são completamente eletrônicos, você trava no sistema. Só libera o recurso depois de 2.000 quilômetros. Aí o que eu achei curioso é o seguinte, o cara, ele acionou aquele recurso antes de 2.000 quilômetros, era uma BMW, o carro estourou alguma coisa lá, custava 50 mil reais pra você arrumar, e a BMW se recusou a arrumar na garantia, porque alegando que estava no manual. Mas o legal é o comentário das pessoas. Pô, mas brasileiro é burro, não lê o manual. Quem que compra a porra de um carro e fala, peraí, antes de sair, deixa eu sentar aqui na concessionária, vou ler todo o manual. Quem faz isso? Ninguém faz isso. Por isso que o cara devia ter comprado uma BMW seminova. Por isso Mas como é que ele ia saber? Porque manual é uma coisa, geralmente, é uma coisa de consulta. E ela não ter carro, não tinha problema por nenhum. Por isso que tem entrega técnica. Sim, no momento da entrega técnica, né? que a pessoa tem que orientar o cliente. Até quando você tem um veículo diferenciado, que tem aí uma série de especificidades. Mas nesse caso, a concessionária deveria pedir, inclusive, a assinatura de ciência do cara. Isso, claro. Se tem um recurso tão drástico como esse, aliás, fiquei muito decepcionado com a BMW. Outra coisa que o público desconhece, eu recebo muita consulta, é sobre airbag. Eu bati o meu carro de frente e o airbag não abriu, tá com defeito. Vocês fazem perícia? Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém se lesionou? Aí a pessoa não. Por que você quer que o airbag tenha sido deflagrado? Porque tem uma desaceleração mínima para ele. Exatamente. E você tem o SRS, que é Até tinha uma diferença no passado de airbag para Eurobag, né? Em relação a essa desaceleração. Sim, então você tem lá o sistema SRS, é o Supplementary Restraint System, ou Sistema de Retenção Suplementar. Coincidentemente, a sigla dá na mesma em português. E aí ele é composto do quê? Do módulo, das bolsas de airbag e dos cintos de segurança, porque a maioria tem um sistema de pré-tensionamento. Funciona então, junto. às vezes, o que acontece? Você tem lá uma batida, uma colisão, o airbag não deflagra, mas você sentiu que o cinto deu aquela pressionada, prendeu você no banco. Então, o sistema do cinto, quer dizer, a desaceleração que você teve foi tal qual, né, o sistema entendeu que só o cinto teria que ser pré-tensionado. Se a desaceleração for maior, aí o airbag deflagra. Se o airbag deflagrou, com certeza o cinto pré-tensionou. Então, mais ou menos essa é a regra. E aí eu explico para as pessoas. As pessoas ficam muito agradecidas porque eu termino não cobrando nada. Porque eu liguei para um perito e ele disse que realmente o airbag tinha que ter sido deflagrado e que ele podia fazer o laudo. Eu falei, olha, você ia entrar numa aventura jurídica. Porque o airbag não tinha que deflagrar nessa condição. O meu pai capotou o carro... E aí você vê, não tem avaria nenhuma na frente. O carro todo destruído, mas não tem nenhuma avaria na frente. Né? Então não tem. Agora, por exemplo, eu teve uma situação numa senhora, né? Ela tinha até uma certa deficiência física. Ela estava vindo num cruzamento, uma van escolar cruzou o farol vermelho e bateu na porta dela. Esse é o maior perigo, colisão lateral. Lateral, sim. Porque a pessoa está muito próxima da superfície de impacto. E aí ela bateu a cabeça, desmaiou e ela entrou com um processo contra a montadora porque o airbag lateral não abriu. E aí eu fui lá e constatei que realmente, pelas avarias, era para ter aberto, porque o comportamento é diferente do airbag dianteiro. Sim. É um sensor que tem aqui, não é por desaceleração. Aí o assistente técnico da montadora, não, porque onde está o sensor? Eu falei, não vou dizer porque eu sou bem educado. Falei pra ele. Bom, aí foi lá e tal. Eu falei, por que o airbag dianteiro deflagrou?
Eu falei, porque houve desaceleração. Mas como houve desaceleração? Muito simples. A caminhonete, na hora que bateu, ela interceptou o veículo e tirou o deslocamento desse veículo. E essa caminhonete, na hora que bateu, interrompeu o deslocamento. Então teve uma desaceleração. Justifica a deflagração do airbag. Mas o lateral era para ter aberto. Ah, mas será que tinha um airbag lateral ou não? Ela comprou com airbag lateral. Né? Só que o carro já tinha sido reparado. Na concessionária provavelmente tinham colocado. Então o airbag tem essas particularidades. Aliás, é legal pro pessoal até saber. Tem uma galera que não gosta de... O pessoal geralmente usa cinto por questão... Era no passado, hoje mudou muito, hoje tem cultura. Mas no passado se forçou as pessoas a usarem cinto por questão legal, né? A maioria dos carros hoje tem airbag, acho que hoje é obrigado, já há um tempo obrigado a sair e tal. Se você sofrer um acidente, tá? E você não tiver com um cinto, você não tiver usando um cinto, abriu o airbag e tal, e você não tava o cinto, e você se machucou, e você é o terceiro, se você tava sem o cinto, a seguradora não paga. Ah, sim. Ela não Outra paga. coisa, o cinto, o pessoal usa aquele prendedor para não ficar apertado. Isso é um perigo, né? Aquilo, porque na hora que pré-tensionar, aquilo pode te machucar, né? Ou simplesmente você perder o efeito do pré-tensionamento. Sim. Né? E aquilo tá lá para te proteger, né? Para reduzir o número de lesões ou até evitar um óbito, né? Então, esse é um problema... Quem faz isso daí hoje em dia ainda tá preso nos anos 90. Nos anos 90 tinha essa questão aí do jacaré, né? Eu brinco que eu acho que eu devo ter morrido lá naquela época, porque não é possível. Tem coisas de segurança que a gente negligenciava e eu tô vivendo uma vida paralela, porque eu sei não que é tem possível. lugar que, assim, é bang total. O povo anda de moto sem capacete. De chinelo. Então. Os carros não estão nem aí, tipo, assim, é sem lanterna. Motocicleta é outra coisa que, inclusive, eu tô querendo falar sobre isso lá no canal que eu tô abrindo, porque assim, a gente vê aí na Avenida Paulista, todas as ruas de São Paulo, as motocicletas, elas são uma extensão do corpo dos seus pilotos, né? É impressionante a habilidade que os caras têm. O cara faz o que ele quer com a moto, né? Se ele quiser, ele pode ir da casa dele até o trabalho com a moto, com a roda de trás. Os caras são muito bons. Só que eles não têm respeito nenhum por legislação de trânsito. Morre a maioria por irresponsabilidade. Imprudência, né? Imprudência. Não sabe o que é placa de pare, não sabe o que é faixa de pedestre. faixa de pedestre. E esses acidentes ocorrem por isso. E eu tenho na minha rua mesmo essa situação. Tem lá, eles acabaram de recapear, ficou bonitinho, deve durar uns 6 meses aquilo ali. E aí pintaram o chão bonito, cara, pare branco assim, bem pintadinho, sabe? É bonito. Eu tô pensando até em levar um drone pra... Tão bonito que é aquilo ali. Uma plaquinha nova de pare e colocaram. Pra nada. E o legal é o ato reflexo, que eu falo assim, eu sempre diferencio o motoqueiro do motociclista. Né? O motociclista é o cara, como eu fui motociclista, o cara anda de moto, respeita as leis. Aí tem o motoqueiro, que é o idiota que fica fazendo grau, que não respeita pedestre na faixa de pedestre. O legal que eu acho legal desses caras é o ato reflexo que eles criam. Por exemplo, eu tô dirigindo, qualquer coisa que acontece estranha, que eu vejo estranha, que pode provocar um acidente e tal, eu piso no freio, eu diminuo o piso no freio. O motoqueiro, ele não tem freio, ele só conhece a buzina. A única coisa que ele sabe fazer é buzinar. Então, outro dia eu vi um carro, entrou na frente do motoqueiro, mas até meio longe. O cara tava até errado, entrou na frente, mas o cara tinha 3 dias pra frear. Ele ficou buzinando até bater no cara. Ele não apertou o freio. É uma coisa incrível. Agora, sobre a questão da seguradora, existe caso que a seguradora, ela deveria ter um acidente, sei lá, o cara bateu o carro e destruiu. E ela joga a responsabilidade pro Estado, porque, por exemplo, um caso que aconteceu lá em Guarulhos que ficou famoso, você deve ter já percebido isso, que isso faz muito tempo atrás, talvez você tenha percebido. Quando você pegava a Dutra, antigamente isso mudou, você pegava a Dutra sentido São Paulo, já meio perto de São Paulo, existia uma oscilação da pista. Se o senhor tivesse a mais que 120 por hora, seu carro saía às 4 rodas do chão. Catapulta. Você saltava. Você já chegou a pegar isso? Não. Isso tinha na Dutra bem antigamente. Você tava vindo na Dutra, se você tivesse a mais... Se você tivesse menos... Eu nunca ando a 120. Tá bom. Eu também nunca. É sempre acima. Eu também nunca, mas um amigo meu me contou isso. Né? Então você vinha com o carro, mesmo que você tivesse 80, você sentia aquela oscilação. Você sentia. Se você tivesse a mais que 120, isso aconteceu com um amigo meu, né? Tivesse a mais que 120, o carro saía às 4 rodas do chão. E o que aconteceu? Bem naquele lugar, lembra que uma Ferrari decolou?
foi pro outro lado da pista Lembro. e bateu num festa. Inclusive era o dono do hospital lá de Guarulhos. Que era Do hospital da universidade? Não, do hospital. Ele era dono do hospital. Eu esqueci o nome do hospital, mas ele era... Acho que foi Emílio Ribas, se eu não me engano. Acho que ele era o dono do hospital Emílio Ribas, lá em Guarulhos. Uhum. Tudo bem que o cara tava a 200 por hora com a Ferrari, mas não foi pela velocidade que ele morreu. Foi por aquela oscilação da pista que não deveria existir, que jogava mesmo as pessoas pra cima. Se eu sou segurador e tenho que pagar a Ferrari, eu falei, peraí, quem tem que pagar é o Estado. Não era pra tanto que arrumaram isso. Depois do acidente arrumaram. Depois do acidente esse cara. Ou seja, eles verificaram de quem foi a culpa. Acontece da seguradora passar a responsabilidade pro Estado? De alguma coisa? Eu já vi um caso aqui em São Paulo por alagamento, uma grande seguradora, inclusive foi um caso que eu fiz, e com base nesse caso ela terminou entrando com uma ação contra a prefeitura. Não sei o que deu de resultado, mas eu acho que em respeito aos consumidores e os usuários, Sim. elas deveriam entrar com demanda sim. Tanto que eu fiz um trabalho também naquela rodovia que tem até um adjetivo carinhoso que o público dá, a rodovia da morte ali, a Regis Bittencourt, ali perto de Barra do Turvo, né? E aí tava chovendo, é uma região que tem muito acidente. Inclusive, teve um acidente, depois desse que eu analisei, com uma van, e uma criança ali morreu na hora, e tiveram que segurar o pai que queria se jogar na frente de um caminhão para se matar. Então você imagina a coisa do jeito que foi. Ele vinha, perdeu o controle do carro, foi porque tinha a poça d'água, e aí ele foi desviando, né, rodando e tal, até que ele caiu no canteiro central, que tinha um desnível de 4 metros de altura. Nossa. A cervical, quebrou a cervical ali, ele ficou tetraplégico, a família cuidando com home care. Aí veio um perito judicial, o cara era engenheiro civil, não conhece de automóvel, um idiota de cima até embaixo, fez um laudo ridículo, conseguiram a impugnação daquele laudo, aí nomearam um engenheiro mecânico experiente lá, fez o laudo, comprovou que aquilo lá tinha a irregularidade, a administradora da rodovia afirmando que não tinha, tanto não tinha nenhuma irregularidade que eles colocaram um guarda-reio, né, uma retenção de concreto, mas é porque eles acharam que ficava mais bonitinho, provavelmente, né? Mas não colocaram em toda a extensão como deveria, provavelmente por conta desse processo, né? Então eu quero acreditar que isso vai acabar. A seguradora estava da administração da rodovia, apresentou um laudo lá também para acabar, o cara terminou morrendo. Nossa. Ele morreu agora. Esse ano, e aí o processo agora continua, né? E eu tive um outro caso que aí não foi um problema da via, foi um problema de atendimento médico, uma colisão frontal, foi em Guarulhos, o cara era Uber, o airbag dele não era um airbag da Takata, tinha um recall, ele não fez o recall do airbag. Mas ele estava bem, dá até para você ver um momento no vídeo, ele conversando com os policiais, ele estava normal, estava até com uma camisa social. E aí ele terminou indo para o hospital, e aquela enrolação no hospital, uma semana lá, e o médico fala, não, vamos fazer então uma tomografia para ver. Quando fizeram a tomografia, já jogaram ele para a sala de cirurgia de urgência, e aí ele terminou vindo a óbito porque tinha rompido lá o intestino, e aí fezes e tal, deu septicemia, e o cara terminou morrendo. Então ele morreu por quê? Pelo acidente? Não, ele morreu por um erro médico. Porque quando chegou lá, o que houve com esse paciente que chegou aí? Aquela correria? Não, acidente de carro, colisão frontal, e o camarada tá... Não, tomografia direto. Tem que checar os órgãos vitais primeiro. Primeira providência. Checa... Tomografia com contraste. Né? Para poder ver o que está acontecendo. Né? E ele já passaria pela cirurgia talvez não no mesmo dia, no dia seguinte. Mas não 5 dias dele. A gente está tendo uma explosão de erro médico no Brasil. Como você faz. A gente estava falando sobre a questão da venda de diploma, né? Sim. Só ano passado aumentou em 500%. Então, mas essa eu vi essa matéria. E a gente está caminhando para um caminho interessante, que assim, nos Estados Unidos, a medicina é altamente judicializada. Sim. Então é tudo na base do contrato e do processo. Tudo. Então se o cara ele vai fazer apendicite,
Tem que ter tudo lá judicializado. É. Então, desde do valor, por exemplo, que você paga para um médico, que lá a gente paga, mas assim, o que você contratou, quanto tempo você contratou, e se der ruim, e o que acontece num caso de piora, você volta para UTI, quantos dias você tem, tudo isso é judicializado. Porque se esse cara fosse, ele tivesse saído de lá, e ele fosse para uma equipe médica, a equipe médica ia ser responsabilizada, o hospital ia ser responsabilizado desde o início. Entendeu? Não por causa de um pequeno erro e o cara vê a óbito e não vai dar em nada isso daí no processo. Nós estamos falando de vidas humanas, pelo amor de Deus, né? Tem que ter mecanismos realmente para o cara ficar esperto e fazer a família certo. teria como pressionar para eles fazer, por exemplo, uma tomografia desde o início. Agora, se não tem uma pessoa questão que judicial, conhece, não tem. agora veja, esse caso que eu atuei, quer dizer, os jovens que bateram o carro lá, eles estão sendo culpados por um homicídio culposo que não era para ter ocorrido. Ocorreu o acidente, ele iria ser hospitalizado, ele iria ser operado, ele estaria vivo hoje. Nós não estaríamos falando de homicídio se não fosse um erro médico. Sim. E aí, quando eles inicialmente me contactaram, eu falei, eu acho prudente vocês contratarem um perito médico. E eles assim fizeram, contrataram um perito médico e depois eu fiz a análise do airbag da Takata. Não sei se vocês sabem, o airbag ele não tem gás, ele tem um produto... reação química. É uma reação, um produto chamado, na maioria dos casos, azida de sódio, né? Que é um explosivo, né? Que gera lá o gás que expande a bolsa rapidamente. A Takata, ela descobriu um produto mais barato, né? E ela quis ter uma vantagem no mercado, que era o nitrato de amônia. O nitrato de amônia é aquele que explodiu no Líbano. Lembra que teve aquela explosão no porto? Pareceu uma bomba atômica, né? Exato. O que tem como uma característica desse material? Ele é higroscópico. Então ele absorve a umidade. E quando ele absorve a umidade, ele aumenta o poder explosivo dele, a potência dele. E aí, quando ele está úmido, né, com essa umidade, ele explode... É tão forte o negócio que ele arrebenta a estrutura do airbag e aqueles fragmentos vão contra o seu corpo como projetos balísticos. E muita gente morreu por conta desses ferimentos. E eles nesse caso, não sei se foi porque eu cheguei a estudar esse caso na época, eles também tinham trocado uma parte estrutural que era metálica por de plástico. Justamente por causa... Para diminuir o custo. Ao invés de resolver o problema do explosivo... Não sei se foi esse da Nakata especificamente. Aí eu peguei o caso de uma senhorinha, olha só que absurdo. Ela era passageira, o airbag deflagrou, ela não chegou, porque o que as montadoras aqui no Brasil fizeram? Elas escalonaram o programa de recall. Quando deveria ter trocado tudo de uma vez, elas escalonaram, até por conta do volume de veículos. Só que ocorreram acidentes nesse meio tempo. E foi o caso dessa senhorinha. E aí, magrinha, baixinha, o airbag, a pressão foi tão grande que quebrou o externo dela aqui e ela terminou vindo ao óbito. Aí veio um perito, borra-bota, a família perdeu a ação e ainda teve que pagar uma sucumbência elevada para a montadora, né? Então, assim, esse é o perigo do perito que não tem o conhecimento e não é incisivo. E muitas vezes o juiz ele termina seguindo a opinião do perito que ele nomeou.